mais uma dica para gabarito de madeiramento de telhado colonial. Quando a gente monta um telhado colonial, a gente tem dois tipos de madeiramento. O primeiro madeiramento que são dos caibros, né? Os caibros têm uma distância, e a gente tem também o madeiramento das ripas, que vão receber as telhas. E aí a gente costuma usar alguns gabaritos na hora de fazer a fixação desse madeiramento um no outro para depois receber as telhas. E teve um vídeo atrás que eu fiz uns gabaritos e o pessoal pediu para trabalhar um pouquinho mais a ideia dos gabaritos, principalmente porque no vídeo anterior eu fiz um gabarito a partir das extremidades do caibro, e aí um amigo pediu para eu explicar como é que funciona o processo de gabaritagem a partir do eixo do caibro. Vamos falar de caibro primeiro, tá? A distância entre um caibro e outro. Você pode medir a distância de um caibro. O caibro tem 5 centímetros de largura. Se eu medir por fora, os dois com 50 centímetros, por exemplo, por fora, a medida interna vai dar 40, porque eu tiro 5 de cada lado, vai dar 10. Se eu medir 40 por dentro, automaticamente por fora vai dar 50. E como é que a gente faz para criar um gabarito para caibro, por exemplo, trabalhando no eixo do caibro? É isso que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer também o gabarito para as ripas e vou dar essa dica para vocês hoje. Vai ser bem rápido. A gente está fazendo esse telhadinho aqui, ó. É um telhadinho de corredor. Eu vou pedir para o câmera subir um pouquinho para mostrar para vocês. São 2 lances de telhado, tem um lá embaixo. A prancha já está no lugar, e aí ele virando a câmera para cá, ele vai mostrar que tem um outro aqui, que é a nossa outra prancha também, com 7 metros, também já está no lugar, né? A gente já fez a fixação dela num pilarzinho de madeira, e agora vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse gabarito. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, mas antes de começar a mostrar o corte, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Chega mais perto aqui, câmera. Eu estou trabalhando com a serra mármore, tá, gente? Muita gente fala que é perigoso e realmente é perigoso. Eu não aconselho trabalhar com esse tipo de máquina para cortar madeira. Ela não foi feita para isso, ela trava, o disco dela gira no sentido contrário. Só que eu estou usando aqui um disco de tungstênio. Esse disco ele trava menos, ele dificilmente vai jogar como se eu estivesse usando um disco de cortar madeira dentado. Sabe aqueles discos dentados que é o mais tradicional? Esse daqui não, esse é de tungstênio, então ele corta bem a madeira, faz um corte bonito e ele é bem menos perigoso. É muito usado, por exemplo, em marcenaria, que você não pode ter cortes com fissura, com craquelado nas pontas das madeiras. Eu já preparei aqui 2 madeiras para fazer os gabaritos. A madeira maior vai ser para o gabarito dos caibros e a outra menor vai ser para o gabarito das telhas. Vamos falar primeiro do gabarito dos caibros, tá? Eu vou utilizar uma distância de aproximadamente 50 centímetros no eixo, porque a gente está usando um ripão aqui que tem 20 milímetros de altura, não é uma ripinha fina, é uma ripa um pouquinho maior, então 50 centímetros de eixo tá legal, tá uma distância boa para colocar a distância dos caibros. Então vou usar o ripão. Aí como é que a gente faz essa conta? Primeiro você pega a medida total do espaço, tá? Aí você diminui uma peça de caibro. O caibro que eu estou usando tem 5 centímetros, então você pega a medida total e diminui uma peça. Por quê? Porque aquela peça já é o fim de curso, então a gente desconsidera a medida daquela peça. Esse vão tem exatamente 6,43 metros. Eu vou tirar 5 centímetros desses 6,43, eu vou ficar com 6,38 metros. Aí eu vou dividir 6,38 pelo número mais próximo, que vai dar os 50 centímetros, que é o espaço que eu quero deixar de eixo. Aí você pega 6,38 metros e divide por 13. 13 vãos, tá? 13 vãos. 6,38 dividido por 13 deu 49,07. 49 centímetros com menos de 1 milímetro um pouquinho. Então a gente vai trabalhar com gabarito com 49 centímetros de distância. De cada caibro? Não. Distância do eixo de um caibro para o outro. Lembrando que 13 vãos equivale exatamente a 14 caibros, porque o primeiro eu já desconsiderei. Então eu vou trabalhar com 13 vãos. Tem o caibro número 0, o segundo caibro é o primeiro vão, o terceiro caibro, vocês entenderam, né? Então são 14 caibros, são 13 vãos. Eu pausei essa imagem para facilitar o entendimento do que eu quis dizer sobre 14 caibros ter 13 vãos. Olha meus dedos, são 4 dedos abertos. Eu só consigo com 4 dedos produzir 3 vãos. A regra é a mesma. 14 caibros, 13 vãos. Assim como com 4 dedos eu faço 3 vãos. 6,38 eu dividi por 13 vãos, deu exatamente 49 centímetros com mais 0,7, ou seja, menos de 1 milímetro. Então o que a gente vai fazer? Vamos chegar mais perto aqui para poder fazer as marcações. E aí eu vou mostrar para gente pegar meu lápis aqui, a trena, e vamos fazer as marcações. Só que, para a gente fazer o distanciamento dos caibros a partir do eixo, a gente precisa fazer um desenho que vai ser mais ou menos assim, ó. O gabarito vai ficar dessa forma aqui, ó. O primeiro gabarito que eu fiz para vocês, que eu mostrei no vídeo anterior, ficou dessa forma aqui, ó. Foi um gabarito dessa forma aqui, ó. Dessa forma. E aí eu encostava o caibro
nesses dois pontos. Dá pra ver bem na câmera, Everton? É. Então, beleza. Ó, tinha um caibro aqui e tinha um caibro aqui. O que acontece? Eu tava trabalhando com 43 centímetros aqui, ó. 43 centímetros entre esses dois pontos aqui, ó. Que é as faces internas do caibro. Isso não é medida de eixo. Agora a gente vai fazer dessa forma aqui o gabarito. Eu vou pegar uma peça como essa, vou fazer um lado parecido com o que eu fiz desse daqui, ó. Esse primeiro lado aqui, ó, eu vou copiar ele aqui, faço ele exatamente como estava, só que o outro lado eu vou trabalhar assim, ó. Vou trabalhar dessa forma. Por quê? Porque eu vou querer uma distância de eixo do caibro. Equivale o mesmo que dizer que eu vou trabalhar com as medidas de um lado externa, do outro lado interna. Aí aqui eu vou trabalhar com uma medida, lembrando das aulas de desenho técnico feita aqui na telha, é mais difícil, de 49 centímetros. Focou bem o desenho? É isso que eu vou fazer na madeira, tá bom? Então, a gente vai fazer isso que eu fiz na madeira, que eu fiz ali, eu vou fazer nessa madeira aqui, ó. Eu vou cortar esse ponto, ele é o ponto que vai apoiar no caibro, e aqui eu vou fazer um corte, vou medir primeiro, se eu fizer o risco lá eu vou fazer bobeira. Eu vou fazer primeiro o corte, então. Bom, então vamos cortar esse ponto aqui, ó. Aí aqui eu já estou com um lado cortado, certo? Vou medir os 49 centímetros que eu estou querendo. Vai dar exatamente aqui 49 centímetros. Só que aqui eu vou trabalhar daquela forma que eu falei. Esse ponto, com referência nesse, vai ter o encosto desse lado. Então eu corto para dentro da madeira. Eu faço um corte desse lado inclinado para facilitar, para que ninguém se confunda, para não querer usar esse lado como gabarito, para sempre usar esse lado como gabarito. Agora eu vou fazer esse corte aqui. Bom, aqui vocês veem que eu já estou com o gabarito pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai conferir. Eu estou com dois pedacinhos de caibro aqui. Vou encostar eles aqui e vou fazer a conferência disso que a gente fez agora. Lembrando que a gente tem esse tipo de encosto. Deixa eu fazer aqui, vai ficar melhor para vocês poderem acompanhar. Lembrando que a gente vai ter esse tipo de encosto. Vai encostar uma aqui e a outra aqui. Então eu vou encostar ali, ó, e vou aproximar desta forma. Vamos usar isso aqui como gabarito. Vou colocar aqui porque ela está um pouco inclinada. Vamos trabalhar com ela assim só para título de gabarito. Estou com o gabarito no lugar. E agora com a peça gabaritada, eu vou... Tá certinho no lugar, eu vou tirar e vou fazer a conferência. Para ver se deu a medida que a gente estava falando. 49 centímetros certinho. Quando a gente faz desse jeito, o que acontece? Se a gente considerar o eixo, olha ali, o eixo também está dando 49 centímetros. Foi essa pergunta que fez aí um inscrito do canal. Como é que eu faço para criar um gabarito de caibro para o eixo? É desse jeito aqui, ó. Vou deixar ele parado aqui na tela para vocês poderem ter uma ideia, tá bom? É isso aí, ó. Esse é o gabarito de eixo. Agora, um gabarito muito parecido com esse, vamos voltar para ali. É o gabarito para telha, tá? É o gabarito para telha. Como é que a gente faz a marcação para o gabarito da telha? A gente posiciona a telha aqui do lado contrário, na posição que ela vai ficar, ó, a gente tanto percebe que ela está na posição certa, que se a gente virar a telha, ela está encostada, tá vendo? Então aqui ela está na posição que ela deve ficar, e eu vou medir a distância de baixo, do lado de baixo dos pinos de travamento. Encosto no pino de travamento e vejo qual foi a medida que deu aqui. Chega perto, Everton, para eles poderem ver. 33,5. Ó, vou encostar lá direitinho. Deu exatamente 33,5. A trena lá está na posição. Tá bom? Ó, do lado do meu dedo aqui, ó, 33 centímetros e meio, eu estou apontando ali, ó. Aí eu vou fazer um gabarito com esse mesmo desenho, com 33 centímetros e meio. Para isso eu vou usar o outro retalho de madeira que eu já tinha cortado.
E aqui com o lado de apoio feito, eu vou medir 33,5. Lembrando que agora é o lado, também como aquele, o lado externo da ripa. Então eu vou fazer esse corte aqui. Essa medida já cabe a ripa e a inclinação para a gente poder fazer o trabalho. E aqui eu coloquei numa posição que vocês consigam enxergar, dá uma olhadinha aqui, ó, junto comigo. Os dois gabaritos feitos, tá bom? Simples, os dois têm o mesmo modelo e os dois trabalham com, ou você considera a face superior, no caso da ripa, né, face superior, ou então você pode considerar que eu estou medindo o eixo, tá? Tanto faz, a medida que eu tenho aqui vai ser a mesma medida de eixo. Aqui eu tenho os dois gabaritos, eu mostrei para vocês como é que calcula, mostrei para vocês como é que desenha, mostrei para vocês como é que corta. Estou pedindo para vocês 3 coisas: curte, comenta e compartilha. Só isso. Curte, comenta e compartilha. O triplo C. Curte, comenta e compartilha. É lógico que você já segue a gente aqui, então bola para frente. Vamos para a próxima dica, deixa o sininho ativado para você não perder as notificações. Tchau!